A compra do Alasca pelos Estados Unidos da Rússia foi inicialmente vista como uma decisão controversa. Muitos acreditavam que o público americano se opunha amplamente à aquisição, e a imprensa não poupou críticas, criando apelidos satíricos como Valrússia, Terra dos Ursos Polares e o famoso A Loucura de Seward. Este último tornou-se um termo frequentemente utilizado em livros de história para exemplificar a suposta insatisfação popular com o gasto de milhões de dólares em uma terra aparentemente desolada e sem valor. A crítica era fundamentada na percepção de que o Alasca estava localizado muito ao norte, sendo um território inóspito e inútil, especialmente em um momento em que os recursos poderiam ter sido direcionados para reconstruir a nação após a Guerra Civil. No entanto, essa visão amplamente difundida é, na verdade, um dos grandes mitos históricos dos Estados Unidos. Na realidade, a maioria dos cidadãos americanos apoiava a compra, vislumbrando um enorme potencial na exploração de recursos naturais. Com o passar do tempo, ficou evidente que a aquisição foi extremamente lucrativa. Mas o que realmente motivou a compra do Alasca? E por que a memória coletiva preserva essa ideia equivocada sobre a oposição à aquisição? Hoje, o Alasca é um dos estados mais ricos dos Estados Unidos, graças à abundância de recursos naturais. A exploração de óleo de baleia, peles, ouro, pescado e petróleo gerou, ao longo dos anos, centenas de bilhões de dólares em lucros. Além disso, a prosperidade econômica do Alasca permitiu a abolição de impostos estaduais sobre vendas e renda. Os residentes não apenas estão isentos desses tributos, mas também recebem um benefício anual de aproximadamente $1.600, graças ao Alaska Permanent Fund. Este fundo foi estabelecido pouco depois do início da exploração de petróleo na região conhecida como North Slope, que utiliza o Trans-Alaska Pipeline para o transporte do recurso. Uma decisão visionária garantiu que 25% das receitas fossem investidas em um fundo público, que hoje acumula cerca de 64 bilhões de dólares. Isso proporciona aos moradores do estado uma renda adicional anual, elimina a necessidade de muitos impostos e contribui para que a renda mediana das famílias no Alasca seja de mais de 73 mil dólares, cerca de 18 mil acima da média nacional. Além de seu impacto econômico, o Alasca fortaleceu a posição estratégica dos Estados Unidos no Ártico, sendo crucial durante a Segunda Guerra Mundial e permanecendo uma área rica em recursos, com estimativas de centenas de bilhões de barris de petróleo ainda inexplorados. Com esses benefícios em mente, é difícil imaginar que os americanos ainda considerem essa compra como um erro. Para entender melhor, é importante voltar no tempo e analisar o contexto histórico. Em 1699, grande parte do território ao norte da Califórnia e a oeste do Canadá Central era desconhecida, descrita nos mapas da época como um espaço em branco. A Rússia foi a primeira potência europeia a explorar essa região, impulsionada por uma política expansionista que começou em 1581, quando conquistaram as colônias de Sibir, anteriormente controladas por um descendente de Gengis Khan. Esse movimento deu início à conquista da Sibéria, alimentada pelo comércio lucrativo de peles, pelo desejo de expandir a fé ortodoxa russa e pela necessidade de incorporar novos contribuintes ao império. Em menos de um século, os russos chegaram ao Oceano Pacífico, estabelecendo a cidade de Okhotsk, que se tornou a principal base da Rússia na costa pacífica. No decorrer dos anos, o território foi expandido, incluindo a península de Kamchatka. Os colonos russos em Okhotsk transportavam peles valiosas de Kamchatka por meio de uma rede complexa de rios até a Rússia Ocidental, de onde eram comercializadas na Europa. Apesar de habilidosos na construção de embarcações fluviais, os russos careciam de conhecimento na construção de navios oceânicos, o que os obrigava a percorrer longas distâncias por terra. Essa limitação, porém, começou a mudar no início do século XVIII, sob o comando do czar Pedro, o Grande, que fundou a Marinha Russa e focou na exploração do Extremo Oriente. Pedro escolheu Okhotsk como base para suas expedições e nomeou o explorador dinamarquês Vitus Bering para liderar a primeira expedição a Kamchatka, que começou em 1724. Essa jornada foi pioneira na exploração do Alasca pelos europeus e resultou na confirmação da existência do estreito que hoje leva o nome de Bering. Embora enfrentando condições adversas e isolados do resto do mundo, a expedição realizou avanços significativos na cartografia do extremo leste da Rússia. Ao retornar em 1729, o sucesso da expedição de Bering foi comemorado, e o czar ordenou uma segunda exploração, ainda maior, com o objetivo de encontrar uma passagem no Nordeste que conectasse os mercados russos ao resto da Europa. Essas iniciativas lançaram as bases para a eventual expansão russa que culminaria na venda do Alasca aos Estados Unidos, uma decisão estratégica que moldaria profundamente a geopolítica e a economia americana. A única possibilidade de expansão russa estava em território continental, seja na Sibéria ou ao longo das Américas e da África. A descoberta de uma passagem do Nordeste prometia reduzir drasticamente as rotas comerciais para mercados europeus.
Isso impulsionou a segunda grande expedição russa, composta por cerca de 3.000 pessoas, com um sexto do orçamento nacional daquele ano alocado para sua realização. Foi um dos maiores projetos de exploração da história, iniciado em 1733. Essa expedição foi pioneira ao navegar pelas Ilhas Aleutas e pela região do Alasca, coletando dados cartográficos inéditos durante 8 anos. Em 1741, no entanto, enfrentaram uma tormenta severa que culminou em naufrágios na ilha de Bering. O inverno rigoroso chegou, e a tripulação foi forçada a sobreviver meses congelantes na ilha. Muitos sucumbiram ao escorbuto, incluindo o capitão Bering e 27 outros membros da tripulação. Apenas 46 sobreviventes conseguiram construir um pequeno barco de 12 metros com os destroços, enchê-lo de peles de lontra marinha e navegar até um assentamento russo em Kamchatka. A chegada desses sobreviventes foi celebrada, pois as peles que trouxeram foram consideradas as melhores do mundo, provocando uma corrida por riquezas na região. Logo, colonos russos começaram a migrar para o território recém-descoberto, incentivados por um mercado lucrativo de peles. O Estado estabeleceu a Companhia Russo-Americana, monopolizando o comércio na região e fundando assentamentos permanentes no que hoje é o Panhandle do Alasca. A população nativa, estimada em 100.000 pessoas, foi submetida a condições severas. Catherine, a Grande, promulgou leis que tornavam os indígenas súditos do Império Russo, forçando-os a trabalhar para a companhia. Essa exploração, combinada com doenças e violência, reduziu drasticamente a população indígena para 50.000 em meados do século XIX. Nas Ilhas Aleutas, mais de 90% da população foi exterminada. Apesar da riqueza inicial gerada pela exploração, a vida dos colonos russos no Alasca era dura. O clima severo impedia a agricultura e a distância de São Petersburgo tornava a comunicação um desafio constante. Buscando suprimentos, os colonos estabeleceram um assentamento em 1812 ao norte da Baía de São Francisco, conhecido como Fort Ross. Essa foi a primeira comunidade multiétnica da Califórnia, composta por indígenas californianos, alascanos e russos, que comerciavam com assentamentos espanhóis na região. Enquanto isso, os Estados Unidos estavam em plena expansão territorial, após a compra da Louisiana e a administração conjunta do Oregon com a Grã-Bretanha. No início do século XIX, os britânicos também expandiam seus domínios, consolidando o monopólio da Companhia da Baía de Hudson sobre o comércio de peles na América do Norte. Em 1822, um navio comercial dos Estados Unidos foi apreendido por russos na costa do Alasca, levando ao primeiro tratado entre as duas potências, que delimitou a fronteira das reivindicações territoriais russas. Contudo, a indústria de peles enfrentava declínio. A caça excessiva levou à quase extinção de lontras marinhas, castores, raposas e focas, tornando o comércio inviável. Na década de 1850, a Rússia enfrentava crises em outras frentes, como a Guerra da Crimeia, lutando contra o Império Otomano, França e Grã-Bretanha. Esse conflito esgotou os recursos do país e demonstrou as dificuldades de defender territórios distantes como o Alasca, especialmente com o avanço britânico no Pacífico. Além disso, a aquisição de novas terras da China oferecia à Rússia melhores acessos aos mercados da Ásia Oriental. O Alasca deixou de ser um ativo lucrativo e passou a ser um passivo estratégico e financeiro para o Império Russo. A conjuntura, combinada com os desafios logísticos e militares, pavimentou o caminho para a venda da região aos Estados Unidos, que mais tarde se mostraria uma das aquisições mais vantajosas da história americana. Em 1856, no mais alto nível do governo russo, começou-se a discutir seriamente a possibilidade de vender a colônia conhecida como América Russa. A ideia central era transferir o território para os Estados Unidos, um movimento estratégico que oferecia múltiplos benefícios. Um dos principais argumentos era o fato de que os Estados Unidos compartilhavam uma relação de hostilidade com a Grã-Bretanha, assim como a Rússia. Caso o território fosse incorporado pelos americanos, ele poderia atuar como uma barreira geopolítica entre os impérios russo e britânico, reduzindo riscos de conflitos diretos. Na época, William Seward, então governador de Nova York, era um defensor apaixonado dessa aquisição. Ele acreditava firmemente que o destino dos Estados Unidos era expandir sua presença ao longo da costa do Pacífico. Para ele, adquirir a América Russa representava não apenas um passo estratégico, mas também uma oportunidade econômica. Os americanos viam nesse território o potencial de exploração de ouro, peles e pesca, além de uma posição privilegiada para o comércio com o Japão e a China, que crescia em importância. Os Estados Unidos já haviam iniciado atividades comerciais, como a caça de baleias nas águas próximas ao território russo. Essa aquisição poderia abrir portas para a integração de mais territórios, como a Colômbia Britânica, e consolidar os Estados Unidos como uma potência no Pacífico.
Apesar do interesse mútuo, a primeira oferta oficial da Rússia, feita em 1859, não avançou devido à instabilidade política nos Estados Unidos, que enfrentava problemas internos cada vez mais intensos. 2 anos depois, a Guerra Civil Americana eclodiu, atrasando ainda mais qualquer negociação. Em 1861, Abraham Lincoln foi eleito presidente e William H. Seward foi nomeado secretário de Estado. Durante a Guerra Civil, a Rússia foi a única potência europeia a apoiar abertamente a União. Essa aliança diplomática fortaleceu os laços entre os dois países, criando um terreno fértil para novas negociações após a vitória da União em 1865. Nesse contexto, Eduard Stockley, um diplomata russo com vasta experiência em Washington, recebeu autorização do czar Alexandre II para negociar a venda da América Russa. Casado com uma americana e amplamente respeitado por seus colegas, Stockley acreditava que um acordo bem-sucedido poderia impulsionar sua carreira e garantir recompensas financeiras. Em março de 1867, as negociações ganharam ritmo. Stockley, autorizado a vender o território por qualquer valor acima de $5 milhões, manteve essa margem em segredo. Enquanto isso, Seward estava determinado a concretizar o negócio. Ele alertou o diplomata russo de que provavelmente não poderia oferecer mais de $5,5 milhões, mas começou a mobilizar apoio interno para a aquisição. No final, o tratado foi fechado por $7,2 milhões, um valor que incluía todas as posses do território. A ratificação foi concluída, e a América Russa passou oficialmente para as mãos dos Estados Unidos, sendo renomeada como Alasca, em referência a uma palavra aleute que significa terra firme. Com a transferência, todos os russos no território foram instruídos a retornar à Rússia ou se tornarem cidadãos americanos em até 3 anos. O Alasca, com suas vastas áreas de natureza intocada e cerca de 425 milhões de acres, representava quase 1/3 do tamanho da União Europeia. Apesar do valor extremamente baixo de apenas $0,02 por acre, a transação marcou o fim de 125 anos de domínio russo e o início de uma nova era sob a bandeira americana. No entanto, a aquisição enfrentou críticas e foi apelidada de loucura de Seward por parte da opinião pública. Isso se deveu, em parte, à interrupção do padrão de expansão territorial dos Estados Unidos, que até então se concentrava em áreas contíguas e de fácil acesso para os pioneiros americanos. Além disso, surgiram acusações de corrupção, com rumores de que jornais e congressistas teriam sido subornados para apoiar o negócio. No entanto, estudos posteriores revelaram que essa percepção negativa foi amplamente exagerada. Muitos jornais da época consideraram o acordo uma pechincha e destacaram sua importância estratégica. Apesar disso, o descontentamento foi significativo entre os nativos do Alasca, que não foram consultados sobre a venda. Eles argumentaram que os russos ocupavam o território apenas com sua permissão, em troca de benefícios mútuos. Para eles, o fato de o lucro da transação ter ido exclusivamente para os russos foi profundamente condenável. Na época, o Alasca tinha apenas cerca de 2.000 residentes brancos e 25.000 nativos, um número drasticamente reduzido desde a chegada dos russos. Nos anos seguintes, o governo dos Estados Unidos implementou políticas agressivas para consolidar o controle sobre o território. A exibição constante de força militar e a imposição de leis americanas criaram um ambiente de tensão. O Bureau de Assuntos Indígenas liderou campanhas para erradicar línguas, religiões e costumes indígenas, enquanto novas descobertas de ouro em Yukon, Nome e Fairbanks atraíam milhares de prospectores, transformando o Alasca em um território de crescente importância econômica e estratégica. A descoberta de vastas riquezas minerais marcou o início da lucrativa indústria de mineração no Alasca. Entre seus recursos mais notáveis estão as maiores reservas de zinco do mundo, posteriormente identificadas no estado. A mina Red Dog, um dos maiores contribuintes para a produção global de zinco, é responsável por impressionantes 10% do fornecimento mundial e mais da metade do valor mineral total do Alasca. Enquanto os recursos da região geravam grandes ganhos econômicos, esses avanços também impulsionaram melhorias significativas nos direitos das populações nativas, inaugurando um capítulo mais inclusivo na história do território. Em 1924, a aprovação do Indian Citizenship Act estendeu direitos essenciais aos nativos do Alasca, como o direito de votar, possuir propriedades e registrar reivindicações minerárias. 2 décadas depois, em 1946, o Indian Reorganization Annex concedeu aos nativos a autonomia para formarem seus próprios governos, representando um marco na valorização de sua autodeterminação. Paralelamente, o Alasca adotou medidas progressistas contra a desigualdade com o Anti-Discrimination Act de 1945, uma das primeiras leis nos Estados Unidos a proibir a discriminação racial.
Quando o Alasca alcançou o status de estado em 1959, o governo federal destinou cerca de um quarto de suas terras às tribos nativas, fortalecendo suas bases culturais e econômicas. Atualmente, o Alasca é lar de aproximadamente 740 mil habitantes, dos quais cerca de 120 mil se identificam como nativos. Essas comunidades, profundamente enraizadas na história da região, continuam desempenhando um papel vital na formação da identidade e do futuro do estado. A aquisição do Alasca, sem dúvida, revelou-se um investimento perspicaz, gerando dividendos econômicos e sociais imensos. Contudo, apesar das extensas pesquisas de historiadores confirmando a popularidade da compra na época, a percepção da aquisição como a loucura de Seward ainda persiste em muitas aulas de história. Esse mito persistente, segundo alguns, tem origem em uma visão romantizada do Alasca como uma terra excepcional, habitada por pioneiros autossuficientes. Embora tal imagem ressalte o espírito resiliente frequentemente associado ao território, ela pode obscurecer as implicações mais amplas da compra. Ao desconstruir essa concepção, podemos obter insights mais profundos sobre a trajetória do expansionismo dos Estados Unidos, que estendeu sua influência a Porto Rico, Havaí, Samoa Americana, Filipinas e outros territórios no Pacífico. Essa perspectiva não apenas enriquece nossa compreensão da importância do Alasca, mas também lança luz sobre os padrões mais amplos do imperialismo americano que moldaram a presença global da nação. Se você gostou deste vídeo e quer acompanhar mais conteúdos como este, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo informações relevantes e de qualidade para você. Além disso, não perca o próximo vídeo que estará entre as sugestões, onde exploramos juntos uma incrível descoberta na Noruega. É um tema fascinante que vale a pena conferir. Te espero lá!